Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Sal. Cara, esse podcast tem o intuito de gerar sede de Cristo em vocês que estão ouvindo, mas principalmente em nós que estamos conversando. Cara, hoje a gente está recebendo um amigo, um cara que eu admiro realmente e um cara que eu acredito que a história dele vai falar contigo e vai nos direcionar. Fechou? Com vocês então, Brenner Costa. Prazer, meu amigo. Obrigado demais pelo convite. É uma alegria estar num lugar como esse, que é uma palavra se cumprindo, né? Amém. Que é uma obediência. Obrigado demais, é uma honra para mim estar aqui. Amém. Meu irmão, pra gente começar, eu queria muito que você falasse como foi seu encontro com Jesus, como que você ouviu Jesus, como que é a sua vida pregressa antes de Jesus e de onde ele te tirou. Boa. Uma pergunta longa, né? Mas... Não, bom demais, bom demais. É legal que eu tenho dois antes, né? Tenho antes de Jesus, mas não tenho um antes da igreja, assim. Eu sempre fui um cara da igreja. Meus pais eram católicos. E até os 10 anos eu fui um católico criança ali, né? Mas meus pais muito assíduos. Não era aquele católico que falava que ia na igreja, não. Era aquele católico mesmo que ia e era líder e tal, e frequentava. E eu vivi até os 10 lá. E aí eu fiz minha primeira comunhão na igreja católica. Na semana seguinte eu visitei a presbiteriana na época. Que legal. E, cara, eu fui pra área das crianças lá. E quando eu voltei, minha mãe já tava passando por um processo de transformação. E aí, quando eu voltei das crianças, eu olhei pra minha mãe e falei... mãe, a gente tem que ser católico mesmo? E aí a minha mãe falou, não e tal, e ali foi o caminho que a gente trilhou. Na época era 2 horas de distância da minha casa à igreja, e a gente ia pra lá, a gente ficou nessa pegada durante 2 anos. E até que a gente foi pra uma igreja na nossa cidade mesmo. E aí eu fiquei dos 10 aos 16, crente, indo na igreja, frequentador de igreja assíduo, rato de igreja, meu irmão. E acho que é por isso que eu sou apaixonado por igreja, sabe? Porque eu vivi esse período mesmo intenso de estar ali segunda, terça, quinta, sexta e domingo de manhã, domingo de noite, cara, era loucura. Então, E é bom, né, cara? É bom, muito bom. é bom. Ainda mais na adolescência, cara. Se tem um lugar que você tem que estar, não, acho que na vida inteira, né? Mas na adolescência é importante para o adolescente estar ali, porque tem tanta proposta, né? É verdade. Tanta oferta. E aí eu vivi esse momento ali, onde eu não conhecia Jesus, mas eu tava na igreja. Isso é louco, né? E aí com 16 anos, eu conheci Jesus de verdade, irmão. Eu comecei a frequentar alguns eventos fora da minha cidade. A gente começou a ter uma nova liderança na adolescência que levou a gente para alguns eventos, para alguns lugares. E nesse momento eu apaixonei por Jesus de verdade. Então tem aí 11 anos que eu sou completamente apaixonado por Jesus, quase 12. Que eu vivo com Jesus, assim, de verdade. Então eu tive esse período de estar na igreja, mas não ser apaixonado, sabe? Não viver ali algo com Jesus de verdade. Mas tem 11 anos que eu vivo um processo de transformação, sabe? Um processo de busca intensa, de santificação mesmo, assim, sabe? De virar outra pessoa, de viver com Jesus como amigo, que eu acho que a gente vai acabar falando muito disso aqui, porque, cara, hoje em dia ficou bonitinho, né? A minha esposa até postou um vídeo esses dias falando sobre hype, ser de Deus, né? Ser de Deus é hype. Eu vi, cara, ela tá numa linguagem profética, né? As mensagens dela é só... Tá acelerado. E ela falando sobre, cara, ser de Deus é hype e tudo mais. E infelizmente a gente tá nessa vibe, né? De que ser Jesus é hype. Mas as pessoas não estão vivendo relacionamento, sabe? Porque quando você vive um relacionamento com Jesus, você tem que sair transformado. Então eu tenho me transformado nos últimos 12 anos aí nessa vida com Jesus quente. Putz, animal, mano. Nisso que você falou, o que você acha pra nossa geração, né? A gente é mais ou menos da mesma geração, eu imagino. É que eu rodei um pouco de pneu murcho, mas... O que você acredita que seja a maior distração para que eles não sejam amigos de Deus? Porque, assim, na Bíblia a gente vai olhar que a principal coisa que um profeta é amigo de Deus. Porque Abraão não profetizou, não fez nada, mas é considerado um profeta porque foi chamado amigo de Deus. Então, assim, o que falta para essa geração realmente entrar nesse ponto de ser amigo de Deus? Na sua opinião. Vou trazer um pouco da conversa pro meu lado, né? Que é o que eu... Sim. Que é o meu chamado, assim, né? Cara, eu diria o dinheiro, assim. Eu diria o dinheiro, porque o dinheiro motiva muitas das ações, né? A gente pode falar de poder, pode falar de várias coisas que motivam, mas eu vou falar do dinheiro porque as pessoas vivem uma busca intensa sobre dinheiro todos os dias, cara. E ela escolhe a profissão dela pelo dinheiro, ela escolhe a esposa,
o marido pelo dinheiro, escolhe as decisões mais importantes da vida delas, elas colocam no dinheiro. Cara, eu vou trabalhar com o que dá mais dinheiro, eu não vou trabalhar com o que Deus me chamou pra fazer. Sabe? Então, assim, eu acho que a distração maior pra viver um chamado, um relacionamento com Deus é a busca por dinheiro. Então, por que você não tem tempo pra fazer devocional? Porra, não tenho tempo pra fazer devocional porque eu tô trabalhando. Eu não tenho tempo pra... E por que você tá trabalhando? Por causa do dinheiro. Eu não tenho tempo pra ter tempo com Jesus porque, cara, eu tenho que fazer sei lá, eu tenho que levar alguém, eu tenho que fazer alguma coisa. Cara, geralmente isso tudo tá baseado em uma busca incessante por dinheiro, que seja por dinheiro mínimo, tá? Por dinheiro de pagar as contas, de sobrevivência. Então, assim, a minha guerra é contra isso. Minha guerra é contra essa adoração ao dinheiro, essa busca, o amor ao dinheiro, exatamente. Essa busca incessante onde a pessoa vive a vida pra se dedicar ao dinheiro. Cara, isso, pra mim, eu acho que é a maior distração que afasta as pessoas de Deus. Irmão, cara, eu sempre falei isso e a gente, dentro da igreja mesmo, a gente se criou-se uma cultura que parece que, assim, tem amor ao dinheiro quem tem dinheiro. Mas não é uma verdade. Não mesmo. A gente fica muito claro isso quando você vai num restaurante com amigos e vocês brigam por causa da conta, porque um pegou um suco a mais do que os outros não pegaram. Então, assim, eu vejo, mano, infelizmente, várias pessoas acham que estão adorando a Deus, mas na verdade estão adorando a Dagon, velho. Os dois limites, né? Tipo, sim. Os dois opostos. O cara que tem muito dinheiro e ele toma uma decisão por dinheiro, porque assim, se eu vou também num restaurante só porque é o restaurante mais caro, eu tô tomando uma decisão pelo dinheiro, sabe? Isso é verdade. Assim, se eu só frequento lugares assim porque aqui é onde me dá, eu tô me tomando decisão pelo dinheiro, nesse caso por ter. Mas se você vai no restaurante também e só escolhe o que você consegue pagar e que você só vai naquele restaurante porque é aquilo ali que dá e que o dinheiro te permite comprar, cara, você tá sendo escravo do dinheiro, assim. Na verdade, a classe mais simples, mais pobre mesmo, financeiramente falando, na minha visão, são os que mais adoram o dinheiro, mano. E isso é punk de pensar. Porque, fala assim, mais isso daí, agora eu gostei. Isso é louco, mano. Porque assim, cara, essas pessoas trabalham o dia inteiro e pensam o dia inteiro no que podem fazer para ter mais dinheiro, para fazer com mais dinheiro. Cara, eu sei porque eu vivi essa vida, irmão. Eu sei porque eu sou esse cara. Eu sou esse cara que saiu desse lugar de buscar. Eu lembro que com 11 anos, mano, com 12 anos, na verdade, comecei a jogar futebol. E eu só falava uma coisa assim, ó. Eu vou jogar futebol porque eu quero ganhar 200 mil reais um mês só e pagar as contas do meu pai. Mano, que motivação é essa, irmão? É dinheiro, pô. Se você pegar a galera que tá lá na simplicidade, mano, esses caras tão fazendo o quê? Mano, é dinheiro. Você senta numa mesa, tô falando da minha casa, tá? Na minha casa era pra falar de grana, de dinheiro. Tipo assim, quem tem menos dinheiro é o mais legal, mano. Entendeu? Tipo assim, a gente disputava quem tinha menos dinheiro. Ah, não, porque isso aqui é coisa de rico, isso aqui é... Mano, é só dinheiro, mano. Eu vou na casa, às vezes, de familiares meus que ainda passam por uma situação que não tiveram essa transformação de mente. Mano, o papo é dinheiro. Tipo assim, não tem dinheiro, isso aqui é coisa de rico, isso aqui é o quê? Caraca. Sempre, é verdade. Mano, e eu fico, tipo, no meu dia a dia, eu falo de ideia, eu falo de pessoas, eu falo de crescimento, de projeto, do que Deus tá fazendo. E sabe, não é mais dinheiro. E não é porque eu tenho, mano. É porque eu aprendi isso lá atrás. Sim. Sabe, tipo, lá atrás eu destravei isso quando eu tava quebrado, irmão. Comecei a perceber, caraca, eu já tenho tudo que eu preciso. A gente pode falar mais sobre essa transformação mental, mas assim, cara, a maioria da galera que tá precisando de grana, eles não conseguem ouvir o que Deus tá falando, porque eles têm que cuidar ali cara, preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer tal coisa. E aí você fecha os olhos, mano. E aí você fica tomado. Então, o cara que precisa do dinheiro ali, do mínimo pra sobreviver, ele acaba falando muito mais de dinheiro, mano. Ele não vai tirar uma folga por causa da família dele, ele vai tirar uma folga, ele vai pensar o seguinte, cara, como é que eu vou fazer pra conseguir mais dinheiro dessa folga? O cara vende a folga, irmão. Você tem noção do que é vender a folga, mano? Tipo assim, você já não tem tempo com a sua família. Aí a sua família, aí você vai vender o tempo que você teria com a sua família, que é o pouquinho que você teria ali de bônus, por causa de dinheiro, mano. Sabe, tipo assim, é sempre grana e fala de grana e toma uma decisão por causa de grana. Cara, essa é a minha guerra, irmão. Sabe por quê? Porque se você pegar na Bíblia, mano, as pessoas dentro da Bíblia que ganharam dinheiro, que prosperaram, mano, Deus vai falar sobre receber e não sobre conquistar. Se você pegar a parábola dos talentos, mano, eles receberam 5, 2 e 1. Ninguém conquistou nada. Eram 3 servos, cada um ganhou 5, 2 e 1. E quando ele volta e eles multiplicam, eles não ficam com o que eles conquistaram. Sim, eles entregam. E o que acontece com o que eles entregam? Eles recebem terras pra cuidar. Mano, é tudo sobre receber, mano. A Bíblia não diz assim, ó, se você for fiel no pouco, você vai conquistar o muito. Não tá escrito isso, mano. Tá escrito, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, mano. Uau. Mano, é sobre receber, não é sobre conquistar. E a maior parte da população tá
lutando o dia inteiro pra conquistar, mano. Eu quero ter, eu quero fazer, eu quero conquistar, eu quero dar isso aqui pra minha família, eu quero ganhar dinheiro pra fazer essa viagem, eu quero... Cara, calma, mano. Sabe, busca o que é o certo. E você vai ter isso também. Porque eu sou um cara que vou defender você ser rico, mano. As demais coisas serão acrescentadas. Isso, mano. E eu vou defender você ser rico mesmo, mano. E mais do que só o básico, sabe? Tipo assim, eu acho que você tem que ser rico mesmo, mano. Desfrutar do melhor dessa terra. Eu acredito na prosperidade, mano. E eu acredito que eu li Provérbio 2 anos todos os dias, mano. Todos os dias eu li Provérbio durante 2 anos, mano. Que legal. Então assim, eu acredito na prosperidade, na vida abundante de João 10:10. Porém, mano, você não pode buscar isso. As pessoas estão buscando isso. É como se você estivesse buscando o fim. Você tem que buscar o que gera o fim. Sacou? Tipo assim, o que gera isso aqui. É sobre receber, não é sobre conquistar. Então você se torna a pessoa que recebe. É isso que eu acredito. Animal. Cara, e como foi esse processo pra você? Mano, eu tô aprendendo aqui. Boa, Glória a Deus. E assim, o legal, eu vou compartilhar com você. O legal de ter um podcast é porque você sempre aprende, cara. Mas assim, como que foi pra você, cara, esse processo de mudança, de metanoia mesmo, de mudança de mentalidade? Do cara que tava correndo atrás do dinheiro pra ter... Qual que foi o dia, assim, o seu dia do chego, o dia que virou a chave, assim, Boa. sabe? Cara, eu tava olhando pra isso e eu falei, cara, tá errado. Como que foi isso? Boa. Até pra auxiliar as pessoas que talvez estejam nesse lugar e falam, cara, eu tô me identificando, realmente tô vivendo isso, mas como que eu saio daí? Legal, mano. Eu vivi minha família inteira viveu isso, então era uma naturalidade. E eu sempre falei o seguinte, eu não vou ter empréstimo. Porque era a vida do meu pai, mano. Tipo assim, empréstimo. Falei, mano, eu não vou ter empréstimo de jeito nenhum. Quando deu 20 anos, mano, eu já tava renovando, sei lá qual empréstimo já. Tipo assim, eu não aguentava pagar. E eu falei, mano, o que aconteceu, mano? O que aconteceu nesse Tipo meio assim, caminho? porque você me pergunta, cara, qual que foi o ponto que virou? Antes do ponto que virou, eu preciso demonstrar que eu corri atrás de não ter esse ponto, mano. Sim. E ele aconteceu do mesmo jeito. Uau. E eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá ouvindo esse podcast aqui, mano. Que o cara tá correndo pra sair de um padrão que a família dele viveu, mano. E ele continua vivendo e ele segue esse padrão. E ele fala, E é imposto, mano, né, velho? caraca, como? Tipo, eu tô correndo pra fugir disso. Cara, eu só falava assim, eu não vou ter empréstimo, e pum, tava afundado no empréstimo, mano. Do nada, tu na cadeira assinando empréstimo. Mano, vários, mano. Eu lembro de eu sentado dentro do carro esperando a Letícia voltar, porque a gente tava tentando renovar mais um empréstimo. E a gente não tinha mais crédito, mano. Tipo assim, não tinha mais, e ela foi lá e ela voltou chorando um absurdo, entrou no carro e falou, não tem mais. Agora não tem mais o que fazer. Caraca. Tipo assim, eu lembro disso, sabe? E, Brenner, qual foi o momento da virada? Todo mundo quer que o momento da virada seja onde cai o Pix, né? Mas o momento da virada, mano, eu lembro que tava assim, ó, sentado, eu e um cara. Eu trabalhei num negócio dos 18 aos 20 nesse período aí, que eu corri atrás do dinheiro o dia inteiro. O dia inteiro. O que é correr atrás do dinheiro? É sair 7 da manhã, voltar 7 da noite, não fazer mais nada e só correr atrás do dinheiro o dia inteiro e não ganhar nada. Tipo assim, é ficar no mínimo. Sobreviver. Ainda arrumar problema. Porque quando você corre atrás de dinheiro é isso que acontece. E eu tava nesse buraco, irmão, devendo, mano, depressivo mesmo, tipo, mano, mal. E eu sentei com um cara e ele começou a conversar comigo. E ele começou a falar das coisas que eu teria quando eu tivesse dinheiro. E ele me fez uma pergunta assim, ó, mano, o que você teria quando você tivesse dinheiro? E eu comecei a perceber que tudo que eu queria ter quando eu tivesse dinheiro, eu já tinha. Uau. Tipo assim, pô, beleza, eu queria ir pra Paris, mas eu ia pra Paris sozinho? Se eu fosse pra Paris sozinho, ia ser massa? Pô, não, eu queria ir com a minha mulher, queria ir com a minha família, queria viver, tá, beleza. Então o que importa mesmo não é tanto Paris, é estar com a minha família, porra, e eu já tenho minha família. Tá, legal, eu queria ter tempo com eles pra gente desfrutar da vida, rir, sorrir, cara, ter Deus, ter um monte de coisa boa. Cara, eu já tinha isso, irmão. Eu comecei a perceber que tudo que eu queria, que eu tava buscando, correndo atrás, eu já tinha. Eu comecei a ser grato pelas coisas que eu tinha, mano. E ali começa a transição da minha vida, tá? Ali começa, porque dali eu tomo uma decisão de largar aquele negócio que eu tava o dia inteiro dedicado ali pra ganhar dinheiro. Então ali é o... Mano, eu digo que ali foi... Eu parei de correr atrás de dinheiro. Ali eu falei, cara... Tá, não é mais sobre essa parada aqui de ficar correndo atrás. Eu já corri atrás, e talvez você que tá ouvindo esse podcast, você pode pensar isso. Tipo assim, cara, eu tô há 10 anos correndo atrás de grana, pô. Tem 10 anos que eu tô falando que eu vou ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Quanto tempo você já tá nessa? Tipo, tá quanto tempo nessa? Para uma hora, como é que você vai parar? Cara, você vai entender o seguinte, não é correndo atrás disso aqui que eu vou ganhar isso aqui. Não é. É ouvindo uma palavra de Deus, você caminha atrás dessa palavra. Mano, quando você caminha atrás dessa palavra, ele é o dono do ouro, dono da prata, ele é dono de tudo, mano. Ele te entrega, só que você não pode correr atrás disso. Sabe, tipo assim, você não pode colocar o teu coração naquilo ali, mano. Esse é que é o problema. Tem um pastor amigo meu, Samuel Wagner, ele fala assim, ó, que Deus vai te dar aquilo que você quer muito, mas antes ele vai te ensinar a não querer tanto. Nossa, profundo, hein, cara? Entendeu, mano?
Tipo assim, as pessoas querem muito isso, mano. Elas acham que vai estar a solução da vida delas. Que vai estar, cara, o tanto de coisa. E aí Deus não pode te dar, porque senão você vai trocar seu coração. É o que a gente tava falando. Sim. E eu vejo, agora você falando, foi muito o que aconteceu comigo. Meu ponto de virada desse rolê, assim, de tipo, da corrida dos ratos e tal, eu trabalhava numa multinacional, eu saía às 5h30 da manhã e voltava às 8h30 da noite. Cara, olha isso. E aí a minha esposa estava grávida. E eu escutei um cara na internet falando assim, você tá criando seus filhos de pé ou deitado? Porque se você sai e ele tá deitado e você volta ele tá deitando, você tá criando ele deitado. E, cara, isso mudou uma ótima, mas virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, não dá pra eu continuar com essa vida. E aí foi onde eu me dediquei muito pro marketing digital. Só que aí que tá. Aí eu caí num outro ponto. Falei, não, então agora marketing digital, cara. E coloquei meu coração nisso. Sabe? Não, isso daí vai virar. Agora a gente vai ficar milionário com essa parada. E não sei o que e tal. E aí Deus pediu agora o digital pra mim. Porque talvez eu coloquei meu coração no digital. Sabe? E esse é um ponto importantíssimo, meu irmão. Deus não queria... Tipo assim, não vou falar sobre você, né? Mas assim, não é que Deus não queria pra ti, mas tipo, não é que Deus não quer que você faça o que você faz. Sim. Tem gente, eu falo muito sobre empreendedorismo, mas cara, não, eu bato na tecla de que não é sobre empreender. Às vezes você vai ficar no CLT mesmo, não tem problema, mano. Não é que todo mundo tem que empreender, nem todo mundo tem que ficar no CLT, não. Ele só não pode ter teu coração. Essa parada não pode ter teu coração. O que você decidir fazer. Irmão, tem gente que tava colocando, eu jogo tênis agora, mano, tem gente que bota a vida no tênis, mano. Tem gente que quer ser atleta, adolescente, o cara tá dando a vida ali e ele tá colocando a vida no futebol, tá colocando a vida no... Cara, às vezes... Cara, quantas pessoas você conhece que colocaram a vida na musculação, mano? Bastante. Você entendeu, irmão? E é ruim malhar, mano? É Não. ruim fazer negócio digital? É ruim trabalhar de carteira assinada? Claro que não, brother. Na verdade, tudo isso é muito bom se ele tiver o lugar certo no teu coração. Sim. E Deus vai fazer testes pra ver se teu coração tá ali. Se Deus te tirar aquilo que você tá fazendo hoje, será que você vai sofrer? Cara, quanto que você vai sofrer? Porque de verdade, irmão, eu só quero estar debaixo de uma palavra. Cara, chega uma hora na vida, isso aí eu tenho certeza que você já viveu. Chega uma hora na vida que você cansa de tentar a tua vontade. Você fala, mano, já deu já. Já vi que não dá certo já não, isso aqui já. Eu bem sei isso. Já sei já, mano, entendeu? Deus, já fala logo, porque, pô, se eu ficar aqui eu vou gastar mó tempão da minha vida, entendeu? Eu já oro meio assim, né, cara, me poupa de pegar esse desvio à direita, porque senão eu sei que vou ter que dar uma volta, pegar o retorno lá na frente, vai demorar, cara. É tipo, você tem clareza que Deus tá falando, mesmo que você não entenda, vamos, mano. Entendeu? Vamos, porque no final vai dar bom. É isso. Só que a minha preocupação é qual? É só ouvir o que Deus quer. E aí, Brenner, como que eu faço pra parar de correr atrás de dinheiro? Essa é a pergunta que tá... Ó, o cara tá ouvindo, tá perguntando agora. Tá, beleza, mas como é que eu faço isso, então? Como é que eu paro de correr atrás de dinheiro? Mano, quando você para de correr atrás de dinheiro, é sobre coração, não é sobre uma atitude. Você pode trabalhar de 5 às 8 da noite e teu coração tá no que Deus tá te pedindo. E não no trabalho. Mano, o meu trabalho... Eu trabalho pra caramba, irmão. Eu não sou vagabundo, eu trabalho muito também. Mas o meu trabalho, mano, é na hora que eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Na hora que eu tô com a minha família, eu tô com a minha família. Mas o tempo inteiro, eu tô assim, ó, cara, o que Deus quer que eu faça aqui agora? Então, se você tem um trabalho de CLT, cara, dedica a tua vida pra entender o que Deus quer fazer naquele lugar. Porque você não tá ali à toa, Deus quer te usar naquele lugar. E eu vou te dizer mais, a hora que Deus terminar o que Ele tem pra fazer lá, você sai. Ele vai te tirar. Comigo foi assim, irmão, ó, eu quebrei muito quebrado mesmo, eu falava mal de CLT pra todo mundo, eu falava mal que carteira assinada ia quebrar com a tua vida, sei lá o que ninguém ia prosperar com carteira assinada. Todo mundo começa a aprender, acho que vai um pouco por esse caminho. Que falta de sabedoria, meu amigo. E aí Deus me levou na CLT só pra eu engolir todas as palavras que eu tinha falado. Pra eu entender que aquilo ali era uma bênção, que aquilo ali abençoava a vida de muita gente, que aquilo talvez não fosse pra mim, mas era uma bênção. E eu fui pra um trabalho onde eu fiquei 24 dias naquele trabalho. E por que você acha que foi 24 dias? Porque eu entendi rápido o que Deus queria fazer ali. Irmão, entrei naquele lugar, cara, era um lugar demoníaco, assim. Tipo, as pessoas não conheciam Jesus, ninguém, assim. Tipo, quem conhecia tava afastado, assim. E eu comecei a evangelizar a galera nos horários de intervalo, assim, mano, sabe? Tipo, e eu falei de Deus pra todo mundo naquele lugar. E o dia que eu fui, na verdade, eu não fui mandado embora, né? Eu recebi uma proposta pra uma empresa muito melhor. Depois. E nesse 24º dia que eu fiquei lá, foi o primeiro dia que eu consegui que a gente orasse antes de começar o turno de trabalho. Uau. E a gente orou, fez um círculo, um monte de gente que ninguém conhecia Jesus. Mano, eu falei, vamos orar hoje. Todo mundo aceitou, que eu já tinha dado alguns passos, a gente conseguiu orar. Você já tinha cercado, né? Já tinha levantado alguns altares. Que isso seria bom. Mano, a gente orou e foi meu último dia ali. Uau. Como se Deus estivesse falando assim, ó, pum, cumpriu o que você queria, vai pra próxima. E na minha outra empresa foi a mesma coisa, mano. Falei de Deus para pessoas, vivi um processo ali, eu fiquei 11 meses, mas depois de 11 meses Deus me tirou daquele lugar. Eu falei assim, aí quando Deus me mandou embora, mano,
Pô, era 5 meses pro meu casamento, eu fiquei desesperado, mano. Nossa, eu fiquei muito mal. Falei assim, Caraca. cara, a minha casa era pra esquerda, eu virei pra direita pra pegar um caminho mais longo pra eu chorar na estrada, tá ligado? Cara, eu chorei, deve ter dado, sei lá, 30 segundos que eu chorei. Eu virei pra direita chorando muito, 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 até a hora que eu falei assim, mano, se Deus tá me tirando daqui, ele vai me levar pra um lugar melhor. Deus tá me expulsando pro meu destino. Virei e voltei pelo caminho que eu ia. E essa foi a jornada, mano. Entendeu? Tipo Ó. assim, eu entendi. Cara, Deus quer isso aqui. Deus quer isso aqui. Eu tô na mão de Deus e Deus vai fazer. Ó. É engraçado você falar isso, que você tava virando pra direita pra chorar e tal. E aí você falou, não, mano. Porque, cara, é exatamente isso, né? Quando a gente tem uma mudança de estado mental mesmo assim, uma metanoia mesmo, o que a gente quer fazer é correr pro lugar que não é pra gente estar indo e chorar. Sim. É se esconder. É se esconder pra chorar. E quando Deus nos traz pra essa revelação do que é o novo de Deus, a gente fala, então eu entendi, Senhor. Então eu vou pro caminho que o Senhor quer. É muito louco isso, porque muita gente tá numa zona de expulsão e não entende que tá numa zona de expulsão. Né? Cara, animal. Eu queria entender, Breno, de verdade, que eu sei um pouquinho que você tá passando. Perdão. Eu sei um pouquinho que você tá passando. E assim, que Deus tem falado com você. Eu quero entender como que. O que Deus tem falado sobre renúncia com você. E principalmente, mano, como que é ouvir a voz de Deus. Porque eu acho que muitas pessoas. Um dos cortes que mais viralizaram até agora foi falando sobre como ouvir a voz de Deus, sabe? Então, assim, como que é pra você ouvir a voz de Deus? E como tem sido esse tempo que ele tem te pedido e de renunciar a algumas coisas? Eu ouço a voz de Deus há bastante tempo. Uhum. Mas eu não tinha uma definição de como fazer isso até então. E agora, fazendo carisma, eu aprendi algo lá que explicou o que eu queria entender. Então, como ouvir a voz de Deus? Eu entendi que ouvir a voz de Deus é captar informação. Ok? Captar informação. Como você capta informação? Você pode captar de várias formas. Se você tiver de olhos fechados, eu não fizer barulho nenhum e eu tocar no seu braço, você capta uma informação aqui. Então, a gente capta informação através dos 5 sentidos. E Deus pode falar contigo de vários sentidos, mano. Por exemplo, Ele pode falar contigo no paladar. Você tá num culto e você já tá, mano, você já é cristão. Aquele pastor tá entregando uma palavra ali e você tá mastigando, mano. E vai ter palavra que você vai ter que cuspir, mano. Você tá entendendo? Você tá captando aquela informação e você tá mastigando aquilo ali porque o paladar pode ser algo que você vai captar a informação do que Deus tá te falando. Então, cara, depois que eu entendi isso, eu não fico mais esperando ouvir uma voz tipo, Senhor, Brenner, Deus. Não. Sabe, mano? Deus fala de várias formas. Ele pode te dar um sinal, você pode ver algo, você pode ouvir algo. Então, Deus fala comigo e eu só capto informações. Como que eu vou fazendo? Eu vou captando os sinais. Cara, nós somos seres espirituais, irmão. E se eu sou um ser espiritual, não vem me dizer que as coisas acontecem por acaso, porque não acontece. Nada é por acaso na minha vida. Se tá acontecendo alguma coisa, é um sinal de Deus. Eu só preciso entender e juntar os sinais para que eu consiga clarear onde eu tô indo. Eu tô num momento agora que eu não tenho clareza exatamente de para onde eu tô indo. Eu tenho clareza de onde eu tenho que sair. Então eu já saí. Isso eu já tinha clareza. Enquanto eu não tenho clareza de onde eu vou sair, esse aqui é até um post que eu fiz hoje no meu Instagram. Isso é uma boa pra galera. Cara, se você não tem clareza de onde você tem que ir, se você ainda não sabe pra onde você tem que ir, o que você faz? Você se prepara. Se você não sabe pra onde você tem que ir, você se prepara. Porque a hora que você tiver clareza, você tem que estar preparado. Então, como eu não tenho clareza de pra onde eu tô indo, eu tô me preparando muito, irmão. Eu nunca assisti tanto podcast na minha vida. Eu nunca estudei tanto, sabe? Eu nunca sentei, li e vi e tal. E aí, você vai captando sinais. Então, Breno, como que você ouve a voz de Deus? Eu vou captando sinais. Sinais de várias formas. Cara, eu comecei nesse momento agora que Deus me pediu pra largar o que eu tava fazendo. Cara, eu comecei a ver. Cara, o que Deus já tava falando que eu não tava vendo? Porque sempre é assim, né? Sempre. Você olha pra trás e fala, nossa, mas tinha um monte de sinal. Deus já tava dando um monte de coisa. Eu tava... Exatamente. Aí eu fui ver. Pô, um cara tinha me dado um curso. Me deu um curso sobre um formato de venda. Mano, na época, eu falei, pô, nem tô usando muito esse negócio e tal. Mas assim, deixei. Legal, galera. Caraca, o cara me deu um curso, mano. Deixa eu ver o que era. Aí agora faz sentido pro que eu tô visualizando. Sabe? Então, pô, eu não tenho uma visão clara de pra onde eu tô indo, mas eu tô me preparando e quando eu me preparo, ele vai me dando informações e eu vou coletando. Então, eu e minha esposa, a gente tem falado o seguinte, eu já tô cheio de peça do quebra-cabeça. Eu ainda não montei, mas eu tô cheio de peças. E como que eu pego essas peças? Eu vou pegando sinais. As pessoas não, elas querem um plano claro. Elas querem um plano completo de como faz, sabe?
calma, pega os sinais que você tem. Cara, tem uma frase de um amigo meu que eu não consigo lembrar qual é essa frase completa, mas ela quer dizer o seguinte: se os sinais que você tem não te dão tanta clareza assim, os que você tem já são suficientes. Não precisa ficar procurando mais nada, caminha com o que você tem. Abraão queria um monte de informação, mas ele tinha uma: sai. Se a informação era sai, só sai, meu irmão. Essa é suficiente. A hora que você precisar de mais, ele vai te mandar. Não fique em crise, irmão. Ele vai te mandar. A hora que você precisar de mais uma informação pra andar, ele vai mandar. Não precisa ficar em crise. Deus vai te mandar a hora que você precisa. Agora, você, enquanto não tem essa visão clara, se prepara. Se prepara como? Às vezes, e se preparar não é ficar parado, não, pelo amor de Deus. É se preparar andando. Se prepara. Deus vai te mostrando. Sabe? Só que eu vejo as pessoas esperando uma palavra de Deus e aí ela fica deitada na cama, esperando Deus falar. Meu amigo, você tá doido. Você tá doido. Cara, é muito engraçado você falar, porque assim, ó, tem algo que eu acredito que é assim, ó, toda vez antes de Deus te mudar de estação e te dar um novo ciclo pra você viver, ele troca a sua mochila de ferramentas. Massa, mano. É sempre assim, mano. É sempre assim. Só que muitas vezes as pessoas estão tão agarradas com a mochila que trouxe ela até aqui, que não está disposta a desprender disso. Sim. E Deus está falando, eu estou com armas novas, eu estou com ferramentas novas, pro lugar que eu vou te mandar, as ferramentas que você tinha não dá para fazer, as guerras espirituais, lá são outros principados, são outras potestades, você precisa de coisas novas, são novas ferramentas, você precisa se mover de forma diferente, o seu entendimento tem que ser diferente. E muitas vezes, quando você ficar preso naquele ciclo, você não avança. E é sobre o que você falou. Cara, você vai se capacitar, você vai não sei o quê. E é você, literalmente, tipo, não, vamos jogar fora essas bagagens que eu sabia. O curso que o cara me deu. Não, então, pô, vamos colocar as ferramentas novas que Deus está entregando. Isso. Vamos abastecendo as nossas ferramentas pra gente pegar aí pro nosso destino profético. Então, assim, e é muito doido. Quando a gente veio embora, eu, minha esposa, 2 filhos, grávidos de gêmeos, como eu já falei, cara, Deus não falou pra onde a gente ia ir. Ele só falou que a gente ia pra uma terra que mandava leite e mel. Eu pensei que era balneário. Eu tava até me organizando. Eu falei, pô, balneário é top, né? E aí, cara, ele falou, não é pra lá. Só que não falou pra onde era. Ele esperou a gente vender carro, vender todas as coisas. Só faltava vender a moto, cara. Aí, mano, faltando 4, 5 dias que a gente tava vendo. A gente já tava vendo algumas coisas aqui, mas tava vendo em outros lugares. Ele falou, é Barueri. Mas a gente já tinha, já tinha desprendido de tudo que a gente tinha, cara. Entendeu? Por quê? Porque ele já tinha falado. Sim, eu sempre falo, mano, que o lugar mais seguro que tem pra você estar é debaixo de uma palavra do Senhor. Não tem verdade. Como. Se você só tem uma palavra, mano, você tem tudo. Agora, se você tem tudo, mas não tem uma palavra, cara... É porque ela te sustenta, irmão. Eu sou um cara que vive pela palavra há muito tempo. Quando eu vim pra Alphaville, eu vim por uma palavra também. E foi uma loucura, meu irmão. Porque eu era o primeiro da minha família a sair da minha cidade. Tipo assim, cara... A gente não tinha nada aqui. Tipo, nada. E era uma palavra que eu tinha. E no dia da dificuldade, irmão, a palavra de alguém não te sustenta. Uhum. Se você tem uma promessa... Aqui em Alphaville, a gente tem muita gente que veio pela promessa de gente famosa. Eu tenho me encontrado mesmo algumas pessoas. Exato, mano. Vem pra cá que você vai viver isso, aquilo outro. Quando eu contei pro meu barbeiro que eu tava... Que Deus tinha pedido pra eu largar tudo. Ele falou, cara, isso me dá medo, mano. Ele falou, foi o último cara que falou que largou tudo por causa de uma palavra de um influencer. Tá lascado, mano. Eu falei, a diferença é essa, irmão. Eu não tô caminhando pela palavra de ninguém. Não é nenhum líder que pediu pra eu largar. Não é nenhum negócio, não é nenhuma circunstância. Mano, eu tenho uma palavra de Deus pra largar isso aqui. E quando ele dá a palavra, mano, ele vai te dar provisão. Eu não tenho medo de nada relacionado a Deus, nada. Tipo assim, Deus vai fazer. Ponto final, mano. Eu não preciso. A palavra que ele tem me dado pra próxima estação é só se prepara. E fala de preparo também, porque o povo não tá preparado. Que é legal, né, irmão? Eu não consigo entender quem fala que Deus tá preparando o caminho. Mano, pô, desculpa, irmão, não tá não, mano. Deus não tá preparando nada, irmão. Ele não precisa de nada, irmão. Muito bom. Ele não tá preparando nada, ele já preparou tudo. É assim, ó. Se ele falou, existe. Você que não tá preparado, irmão. Você que precisa se preparar. Você que se receber vai arrebentar tudo. Você que não vai confiar na hora que tem que confiar. Você que não tá preparado pra sentar na mesa que você tem que sentar. Você que não sabe falar do jeito certo, não sabe se portar. Você que não tem sabedoria. Cara, é você, irmão. Não é Deus, não. Deus já preparou tudo. Cara, de verdade, eu acredito que se nós fôssemos perfeitos, a gente tava vivendo exatamente o que Deus quer.
A gente só não vive porque a gente não é. Então o que a gente tem que fazer? Buscar Caminhar. se capacitar pra melhorar, pra gente ficar mais perto da palavra que ele tem pra nós. Porque, mano, Deus quer abundância. Deus é um Deus grande, próspero, de crescimento, de visão, de abundância pra todo mundo. Esse é o nosso Deus, mano. Se a gente não tá vivendo isso, é porque a gente tá travando. Essa é a minha mensagem. Prosperidade é natural, você tá impedindo. Minha mensagem é essa, mano. Você tá impedindo. Então, como eu trabalho? Meu trabalho é capacitar. Porque um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos, o outro recebeu 1 talento. De acordo com a capacidade deles, que é o que tá escrito. Se você receber 1, irmão, você não vai ficar choramingando. Você vai aumentar sua capacidade para na próxima rodada você receber 5. Entendeu? Então, como que eu recebo 5? Se o que recebeu 5 tinha mais capacidade, eu me capacito. Esse é meu trabalho. Então, se eu tô agora querendo receber mais de Deus, e quando eu digo receber mais, não é só dinheiro, não, irmão. Não, é tudo. autoridade, é ministério, acesso, é tudo, né? É tudo, irmão, sabe? Tudo que a gente quer, felicidade, cara, energia, tudo, enfim, tudo que Deus pode te dar. É que prosperidade não é riqueza, né? É a diferença. É né? também. Não, mas assim, Ela é tem também. riqueza, A é riqueza está composta nela. Exato. Fala um pouquinho disso. Porque talvez eu acho que é uma coisa que as pessoas, elas confundem muito. Tipo, tá falando de prosperidade, é riqueza. Não, eu vejo que é plenitude, né? Em tudo, mas fala um pouco mais E disso. é importante falar que é também riqueza, Sim. entendeu? Tipo assim, Não é só riqueza, então. não é Seria só, é isso. É porque também tá... Depois que começou a ficar nessa de que prosperidade não é só dinheiro e tal, foi pra um lado que também Que não precisa também de não- dinheiro, é, entendeu? Mano, esquece, irmão, entendeu? Se você me falar que você é uma pessoa próxima, mas a tua saúde tá um lixo, O você irmão não vem vai bater entender. em mim. Tipo assim, não dá, mano, não dá. Prosperidade na minha visão, prosperidade é crescimento em todas as áreas. Você tem que estar crescendo em todas as áreas. Não é sobre estar num lugar. Eu não preciso que você esteja com um shape brabo pra ser próspero, mas eu preciso que você esteja cuidando do seu shape todos os dias pra ele ser melhor todos os dias. Aí você vai ser Sim. próspero. É isso que eu acredito. Então você não precisa estar rico, mas você precisa estar crescendo numa questão financeira. Você não precisa ter o melhor relacionamento do mundo, mas o relacionamento precisa estar melhorando. Sim. Se ele estiver decaindo, porque só tem 2 caminhos na minha visão, irmão. Estabilidade pra mim não existe. O que existe é estar crescendo ou estar diminuindo. Ou você tá mais forte hoje, ou você tá mais fraco, irmão. Ponto, não tem opção. Se você treinou, você tá mais forte, se você não treinou, você tá mais fraco. A não ser que seja seu dia do descanso, que aí você tá crescendo também. Ponto, acabou. Entendeu? É isso, irmão. Ou tá bom ou tá pior. Seu casamento tá... meu casamento tá estável. É a mesma coisa. Não tá, irmão. Ou ele tá melhorando, ou ele tá piorando. Tá tudo na terra. Deixa isso aqui, deixa essa mesa aqui parada durante 10 dias, 20 dias. Você vai ver se ela vai melhorar ou se ela vai piorar. Se ela não vai dar uma envergada, se ela não vai dar uma piorada. Cara, tá tudo piorando, irmão. Tá tudo O mundo jaz do definhando. maligno. O mundo tá... É isso aí. O mundo jaz do maligno. Tá tudo definhando. Tá tudo. Teu casamento, as células estão parando. Tá tudo ficando ruim. O teu dinheiro tá diminuindo. Se você for olhar, o dinheiro que você tinha R$100 ano passado, não Já compra não- os R$100 que você compra hoje. Então teu dinheiro tá diminuindo. O Sim. que você pode fazer? Você tem que estar crescendo mais do que esse dinheiro que está diminuindo. É isso. Sim. Então, ou está crescendo ou está diminuindo. Se um está crescendo ou está diminuindo, eu preciso estar crescendo. Não é nem por ambição ou ganância. É só porque é sobrevivência, entendeu? É o Assim, mínimo, né? É sobrevivência. Eu preciso estar evoluindo em todas as áreas da minha vida. Meu relacionamento com Deus não dá para ser o mesmo. Irmão, eu tô aumentando o jejum todo ano. Ano passado foi... Não sei se eu fiz ano passado ou esse ano de 7 dias. E esse ano eu vou fazer de 8, que agora também vou subir de 1 em 1, né? Porque, Calma aí, né? caraca, Calma aí, subirá. Não vamos de 40, calma não. aí, subirá, exatamente. Eu vou chegar, meu filho, mas calma. Mas assim, eu tô me preparando pra um jejum de 8. Por quê? Porque não dá pra eu ficar no jejum de 7 pra sempre. Sim. Não dá pra ficar no de 5, não dá pra ficar no de 21, não dá pra ficar no de 40. Mas não é só o jejum, não dá pra ler a Bíblia do jeito que eu lia, não dá pra ter a mesma conexão com Deus que eu tinha, não dá pra ouvir os louvores do jeito que eu ouvia, não dá pra queimar do jeito que eu queimava, tem que queimar muito mais. Se eu tenho agora maturidade, que é um desafio do cristão, irmão, É, do cristão antigo, Por- continuar queimando. porque assim, eu queria que você falasse isso. Isso é importante. Porque assim, eu vejo... Tem um amigo, cara, o Marcelinho, acho que ele tem 18 anos de convertido. E ele me constrange, velho. Porque ele é o cara que eu conheço que mais... Ele é apaixonado por Cristo. Ele fala com entusiasmo. Um Eu cara que é admiro isso 18 também. anos. Eu fui numa conferência, uma escola de profetas do Judá Bertelli. E ele é muito massa, mano. Brabo, hein? Só que tá, eu fui numa escola de intercessão que teve antes. Um altar de intercessão que eles fazem pra começar. E eu vi um senhor de uns 90 anos, cara. Chorando e vindo dançando na presença. Irmão. Aquilo Quero ali ser me pra mim, constrangeu, velho. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Ali eu fui curado de algumas coisas. Que eu falei, mano, tem alguma coisa errada comigo. Eu ainda tô me preocupando em como eu vou adorar a Deus dentro da igreja. Porque ela é muito clara e eu tô acostumado com as paredes pretas que me escondem. E esse senhor tá vindo dançando. Eu falei, cara... Mano, maturidade espiritual é uma conversa profunda.
Não dá pra conversar, sabe? Sim. Com qualquer pessoa sobre isso. Mas assim, existe um lugar que eu não queria ter ido, mas eu fui, assim, depois de ter vivido um... Eu acho que... Eu já ouvi o Nick Moretti falando sobre isso. Uhum. Ele falando assim, cara, que todo cristão que viveu um avivamento muito forte, um negócio de queimar por Jesus e tal, vai sentir em algum momento aquele sentimento de, caraca, eu queria viver aquilo de novo, por que eu não vivo e tal? E, cara, nesse momento você tem que entender que agora você é mais maduro. Mano, o dia que eu entendi que eu não precisava chorar pra sentir a presença de Deus, que eu não precisava arrepiar pra sentir a presença de Deus, foi um nível de maturidade espiritual que eu cheguei, que eu queria ter chegado antes, mano. Eu não preciso hoje, irmão. Eu não preciso estar sentindo nada. Eu não preciso estar nada. Mas ele tá aqui, mano. Sabe por que ele tá aqui? Porque ele tá independente do que eu sinto, mano. Esse nível de maturidade é um lugar que você consegue chamar a presença do Espírito em qualquer lugar agora. Porque você não precisa estar sentindo. Talvez você sinta, mas você sabe que tá. Mano, e é a mesma coisa que a fé. Na fé, não é isso? Você acreditar no negócio que você não tá vendo? Eu também acredito que ele tá aqui independente do que eu tô sentindo. Independente do que se eu tô naquele dia que os anjos estão passando, eu tô vendo, entendeu? Assim, não precisa estar nesse dia todo dia não, mano. Sabe? Mas eu tenho que saber. E dificilmente você vai estar, essa é a verdade. Dificilmente você vai estar, exatamente. Cara, dificilmente, não vai ser todo louvor que eu vou sentar, na verdade é a minoria dos louvores que eu vou estar ali num dia que, meu irmão, eu vou chorar até não aguentar mais de não conseguir me conter. Não, mas eu tô adorando a um rei que independente se eu tô sentindo que ele tá ali hoje ou não, eu sei que ele tá. Não é que eu vou adorar mesmo que ele não esteja. Não, irmão, ele tá. Talvez não do jeito que eu gostaria que tivesse. E se eu quero mais, que eu busque mais. Agora, quanto você tá disposto a buscar mais? Cara, eu fiz uma escola também, chamada Fornalha Worship School, não sei se você já ouviu falar. Lá na fazenda do Dunamis. É sensacional. 7 dias que a gente ficou lá, mano, fomos ministrados tipo, por uns caras absurdos, assim, gente que vive com Jesus mesmo. Sim. Mano, Ademar de Campos naquela ministração. Eu conheci ele aqui. Cara, ele ficou 40 minutos ajoelhado antes da primeira música orando. 40 minutos. Talvez ele tivesse 40 minutos. Sabe? E ele ficou 40 minutos ajoelhado, chorando na presença, sem cantar uma música, mano. Sem pegar no microfone. Cara, isso me constrange. É que isso é adoração, né? Isso é adoração. E é diferente de louvor, mano. Diferente de música. Adorar, mano. Adorar você não precisa de nada, irmão. Espírito em verdade. A gente pode adorar aqui, mano. E a gente tá fazendo isso agora. Glória a Deus. Sabe, mano, a gente tá adorando aqui a Deus agora, mano. Com o que a gente tá falando, com a nossa vida, mano. Eu tô cheio da presença agora, mano. Amém. Entendeu, mano? Porque eu lembrei daquele dia que tinha um cara se entregando. E a Zoe contou uma história aquele dia que ela falava que ela era adolescente. Ela tinha 10 anos. E ela via todo mundo sendo cheio da presença, caindo no chão. E ela falou assim pra Jesus, mano, 10 anos. Que ela queria viver isso. E ela chegava da escola e ela ficava no sofazinho, ela é pequenininha, né? Ela falou que ela ficava balançando assim a perninha. E ela ficava ali, ela botava o celular do lado e ela ficava orando pra Deus vir, pra presença de Deus vir, pra presença de Deus vir. E no primeiro dia demorou 1h40 pra Deus vir, mano. Pra ela... O que é Deus vir, né? Ela sentia aquilo, sentia. Porque ela sabia que tava, mas sentia. No segundo dia ela foi lá e ela foi pro mesmo lugar, mano. Pra buscar a presença, E aí demorou 1h30, mano. No outro dia 1 hora. E foi diminuindo, irmão. Até o dia, mano, que ela abriu a porta e caiu no chão. Uau. Nossa, mano. Essa parada que eu quero, irmão. Tipo assim, é essa presença, mano. Tipo, é isso que eu quero, mano, pra minha vida, irmão. Eu quero ser cheio da presença, mano. Eu quero falar de dinheiro cheio da presença. Eu quero jogar tênis com os caras e ser cheio da presença. E o cara fala, mano, eu tô impactado por essa presença, mano. Tipo, eu acredito nesse Espírito Santo, irmão. É isso que eu vivo todo dia, mano. É por esse cara que eu larguei tudo, mano. Tá ligado? Tipo assim, é por gratidão a esse cara que tá vivo. Mano, Jesus é um cara que tá vivo, irmão. As pessoas acham que ele tá naquele madeiro, mas ele não tá. Madeiro. Ele vive, mano. É. Ele vive, ele tá aqui, ele tá disponível. E putz, será que você tá disposto a falar com ele mesmo que você não ouça, mano? Mesmo que você não sinta. Mesmo que você não veja. Será que você tá disposto a caminhar numa palavra que você não entende, mano? É porque caminhar na palavra é um passo posterior, mano. É um passo de alguém. A gente tava falando sobre isso antes, tipo assim, alguém que já entregou tudo mesmo, o cara que caminha na palavra já entregou tudo. Mas será que você tá disposto, mano, a viver uma vida todos os dias buscando? Sabe, a Bíblia quando diz orar sem cessar, eu consigo entender isso, mano. É você orar o tempo inteiro. Sabe o que é orar sem cessar, mano? É quando você falar um negócio que você acha que tá errado.
você ficou incomodado, o Espírito Santo já falou contigo, né? Aí você fala, pô, foi mal, Jesus. Isso é orar sem cessar, mano. Mano, nego brinca comigo, as pessoas brincam comigo que eu peço vaga pra estacionamento. Eu faço isso também. Mano, sempre, irmão. Eu Mas sempre sempre faço. tem. E sempre, Assim, eu não também. é um sempre. dia que tem, não. É sempre, irmão. Tem vezes que eu esqueço. E eu chego e tem. Aí, o Espírito Santo fala comigo mesmo, você não pediu, mas eu Não, preparei. e quando o cara sai? Tem isso. Quando o cara sai, melhor ainda. Tipo assim, tu chegou, o cara tá saindo. Tipo assim, pô, ele não deixou nem ninguém querer essa aqui. Cara, porque é orar sem cessar, mano, é o dia inteiro. Entendeu? É o tempo inteiro na presença, irmão. É isso que a gente tem que buscar. Pô, você não vê um filme que tem pornografia, que tem aquelas coisas que a gente vê hoje que é normal. Não é porque as pessoas estão falando, não, mano. É porque você tá cheio da presença, mano. E você não consegue, Não vai dá. te constranger. Não dá, mano. Cara, você falando sobre isso, eu lembro uma vez que foi uma das vezes que o Espírito Santo me deu uma assim, que foi impressionante. Eu vendia bala no sinal. Eu vendi bala no sinal 3 anos pra viver no digital. E aí, a primeira vez que acertei o pé um pouquinho no digital, eu saí, fiquei 3 meses e tal, e não sei o quê. E depois, não deu certo o projeto e eu tive que voltar a vender bala no sinal. E eu voltei, no dia que eu voltei, eu comecei a chorar e indagar a Deus. Falei, Senhor, cara, eu tenho sido fiel, eu tenho não sei o quê e tal, e isso. Cara, por que você me trouxe pra cá de novo, velho? E não sei o quê e tal, e eu chorando, bem assim. Filho, nos últimos 3 meses, você foi pra sua empresa. Só que na sua empresa, a gente quase não falava. Aqui você fica 4 horas no sinal, mas às 4 horas você fica falando comigo. Cara, eu comecei a chorar, constrangido. Sabe? Constrangido. Eu falei, mano. Então, eu vejo que é muito sobre isso, sabe? Mano, uma aluna minha falou pra mim assim, essa semana, ela falou assim, ah, mano, quando a gente tá mal, assim, a gente busca mais a Deus, né? Falei pra ela assim, eu sempre falo pra Deus quando eu tô bem, assim, ó, não precisa me levar pra lá. Nossa. Eu vou te adorar aqui. Não precisa. Você não precisa tirar tudo pra eu ficar mais perto. Porque eu sei que, cara, isso acontece com muita gente. Que Deus precisa levar ele lá, porque lá ele dá atenção pra Deus. E quando eu tô ganhando dinheiro, mano, quando eu tô crescendo, é a hora que eu mais busco, mano. É a hora que eu falo assim, mano, Deus, eu preciso ouvir hoje, porque eu não precisa me levar lá. Não precisa. Aqui já dá pra falar comigo. Sabe? Tipo assim, eu tenho medo disso aí que você falou. Tenho medo de viver isso aí. Tá ligado? De, tipo assim, de Deus ter que me levar pra um lugar que eu não quero, pra eu ter que ter acesso. Mano, eu não quero isso pra minha vida não, mano. Não quero não, eu quero estar na presença o tempo inteiro. Mas cara, o pior que é fácil de se distrair, mano. Nossa, demais. É fácil. O inimigo, nosso inimigo, ele não quer mais, muitas vezes, nossa, fazer algo muito poderoso com você. Ele só quer te distrair, cara. Porque se ele te distrair, ele já vai tirar você do seu caminho. Você vai começar a enfrentar batalhas espirituais quando você está caminhando no propósito que Deus te falou. Aquilo que Deus te chamou. Aí você vai começar a enfrentar a batalha. Porque ele vai criar resistência. Mas, se não, ele só vai te distrair e deixar você caminhar pro lugar errado. Entendeu? E, cara, animal. Mano, engraçado, eu pensei que a gente ia pro outro caminho. Mas quando ele tá aqui já Glória a Deus. Glória a Deus. Cara, eu queria que você, na verdade, deixasse, pra gente caminhar pro final mesmo, você deixasse uma mensagem, cara. Imagina que essa mensagem que você vai deixar vai libertar uma geração. E ela vai aparecer na capa e na contracapa de todas as Bíblias que tem hoje. A gente não vai estar falando com novos convertidos, a gente não está falando com gente que não é convertida. A gente está falando com gente que já conhece Jesus. Mas talvez esteja preso debaixo da adoração a Mamon e a Dagon, a adoração ao dinheiro. Talvez esteja aprisionado num emprego que Deus já falou para ele sair. Talvez esteja aprisionado numa empresa onde já era para ele ter largado. Mas Deus te incumbiu de uma mensagem para literalmente gerar libertação. E vai aparecer em todas as Bíblias. Eu queria que você falasse com ele sobre isso. Agora é o momento que eu queria ser Pedro, assim, sabe? Tipo, antes Deus fala assim, não foi você que falou, foi o Espírito Santo. É isso aí. Era o que eu queria, tá ligado? Nem carne nem sangue. Mas o que eu tô ouvindo de Deus agora pra falar, eu só ouço assim, ó. Tipo assim, entenda que Deus é tudo.
A hora que ele for tudo, você vai saber pra onde ir. Entender que Deus é tudo é completamente diferente de ter um Deus, ou de saber que ele é bom, ou que ele é um Deus poderoso. Não, mano, ele é tudo. E quando ele é tudo, ele vai guiar as tuas decisões. Quem decide o que você vai fazer é o teu Deus, mano. Quem decide o que você vai fazer é o teu Deus. E não é Deus quem decide o que eu vou fazer, não. Quem decide o que você vai fazer é o teu Deus. Se você decide se você vai casar porque você tem dinheiro ou não, teu Deus está sendo dinheiro. Se você decide que você vai para um lugar ou para o outro, se você tem grana ou não, teu Deus está sendo dinheiro. Se você decide com quem você vai ficar porque a pessoa é bonita ou não, essa pessoa está sendo dinheiro. Se quem decide o que você vai fazer no final do teu trabalho é o teu filho, teu Deus está sendo o teu filho, mano. Sabe, o que está sendo o teu Deus? A hora que ele, o nosso Senhor Jesus, for tudo pra você, aí tudo muda, mano. Ele tem que ser tudo, ele não pode ser uma parte da sua vida, ele tem que ser tudo. E quando ele é tudo, ele tá em tudo. Ele tá no teu trabalho, ele tá no teu relacionamento, ele tá na tua diversão. Mano, não tem como, a gente tem o Espírito Santo, não tem como você ser uma pessoa que vive fora daquilo que Jesus tem se você tem o Espírito Santo, que ele tá o tempo inteiro ali. Ele tá o tempo inteiro ali. Então, Deus é tudo, mano. Deus é tudo pra mim. Ele não é uma parte da minha vida, ele não é tipo um ponto que eu dedico às vezes. Não, ele é tudo, irmão. Tipo, tudo gira através de Deus. Então, a minha decisão de trabalho é através de Deus, as pessoas que eu vou andar, o lugar que eu vou. É até bom dar um exemplo antes de finalizar pra isso. Tá, eu acho que a gente vai continuar, porque agora já me veio outra pergunta. Vamos embora. Então, beleza. Cara, quando eu cheguei em Alphaville, irmão, tava sem dinheiro. Eu não tinha grana. E eu comia no Japa toda semana, pô. Glória, eu recebo. Aí você fala, pô, negligência. Não, irmão. A gente orava. Deus, estão chamando a gente pra ir. É pra gente ir. E Deus fala, vai. Mano, toma de cartão. E nunca faltou, mano. Ah. Teve uma vez que a gente foi, sair com uns amigos. Eles chamaram a gente pra ir. Chegou lá, comeu e tal. Mano, a conta deu muito barato. Tipo assim, foi lá em São Paulo. Então, pô, lá as coisas são baratas, né? Acho que deu, tipo, R$80. Sim, mano, aqui em Alphaville você não come nem um salgado por R$80. Mano, R$80. E aí na hora de pagar era no Pix, mano. Só aceitava Pix e dinheiro. Não. Eu lembro de eu olhar assim mesmo pra Letícia e falei, tipo, tranquilo. Tipo, e agora, mano? Portanto, agora precisa Tipo, enviar alguém. mano. Só tinha cartão de crédito, porque aí a gente dava um jeito depois. Mano, eu lembro da Letícia, não, a gente vai dar um jeito aqui. Ela entrava numa conta e não tinha, entrava na outra e não tinha. Vou ter que mexer pra lá e pra cá. O cara, não, eu pago aqui, mano. Depois você me paga e tal. Mano, nem lembro o que nós fizemos. Sei que a gente deu um jeito. Sei que nós demos um jeito. A gente nunca se moveu por causa de grana. Ah. Nunca, irmão. Nunca. Não, mentira. Depois que a gente entendeu, né? Sim. Depois que a gente entendeu que Deus não era que o dinheiro não era meu Deus, mano, eu não me movo por causa de grana. Não me movo. Talvez essa seja uma boa mensagem também pra deixar. Não se mova por causa de dinheiro, mano. Não se mova. Breno, mas eu vou meter o louco então, vou comprar uma casa. Mano, se Deus mandou, compra. Sim. Você tem uma palavra de Deus pra comprar? Compra, ele vai prover. Agora, se você tá indo por causa dos seus desejos carnais, esquece, mano. Cara, você começou a falar sobre presença e tal. E aí eu acredito que seja naquela Fé Não Fingida, aquela série. Já assistiu? É um documentário. Já sim. Das senhorinhas. Já vi. Eu chorei de um tanto aquele negócio lá. Eu falei, misericórdia, eu chorei, mas eu chorei com força. E uma fala mesmo assim, ó. Eu tava orando e eu sempre chorava e não sei o quê. E um dia o Espírito Santo falou assim comigo: filha, eu não quero só chorar com você, que tal a gente rir também? Eu lembro disso. E ontem eu fui lá pro evento e tal, e eu voltando, e eu tava com um amigo, e a gente conversando, ele, cara, porque eu parei de fazer umas loucuras com Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo: você também. E eu lembrei, mano, que lá atrás eu falava assim pra Deus: Espírito Santo, cara, vamos se divertir hoje? Vamos nos divertir? O que a gente vai fazer hoje? Qual que vai ser a pessoa que a gente vai orar? E eu saía, mano. Sabe? E eu parei de fazer isso. Sabe? E orar sem cessar, a gente pensa que oração, não, e tal. A gente precisa ter nosso tempo com Deus. Pô, entra no teu quarto, fecha tua porta, o teu pai que te vê em secreto. Mas, cara, esse rolê era uma das paradas mais prazerosas que eu tinha com Deus. E agora eu percebi que eu acabei no dia a dia perdendo
um tempo talvez que eu desfrutava com o Espírito Santo. Ele falava, vai orar por tal pessoa. E eu chegava meio com vergonha, falava com a pessoa, e daqui a pouco tava eu e a pessoa chorando, tá ligado? E eu saí de lá extremamente cheio, assim, sabe? Sim. Então, você falando sobre a presença, de não querer sair da presença, do lugar da presença, é muito doido isso. A gente tem que tomar cuidado, mano. Porque talvez o que Jesus esteja falando pra gente é bem assim, volta pro lugar do encontro. Ah, mas eu não sei o quê. Adão, onde você está? É Sabe? porque, cara, a gente às vezes busca uma parada pra sobrevivência, né? E o dinheiro tem muita ligação com isso. Mas o que a gente tá querendo mesmo é uma paz, mano. É. Tipo, você acha que tá no dinheiro. Você acha que quando você tiver grana, você vai estar tranquilão. Mano, esquece. Você já ganhou 2.000, não dava. Ganhou 10, também não dava. Entendeu? Não é sobre dinheiro, mano. Pior que é muito louco, é isso aí mesmo. Não é, mano. Não é sobre grana. Não é sobre você ter uma boa gestão financeira. Esquece, irmão. O que eu mais conheço é gente que tem um monte de grana guardada e o cara não consegue botar. Tá tomando remédio pra dormir, pô. Infeliz demais, né? Entendeu? Tipo assim, a paz que excede todo entendimento é o maior presente que Deus pode te dar, mano. A paz. E a Bíblia diz que a paz que Deus dá no mundo não consegue dar. Então, mano, é a paz que você tem que buscar, a paz de Deus. Aí quando você tem a paz de Deus, mano, tem que ter dinheiro também. Não é pra ficar passando sufoco, não, velho. Esquece esse negócio de sufoco. Isso é crença. Mas, cara, busca a paz, mano. A paz que excede todo entendimento. E pra você ter a paz que excede todo entendimento, como meu pastor André Fernandes diz, tem que abrir mão do entendimento. Pra ter a paz que excede todo entendimento, tem que abrir mão do entendimento. Tá disposto? Cara, massa demais. A gente vai ter que ter outros bate-papos. Fechou? Cara, obrigado por ter vindo. De verdade. Cara, fala as suas redes sociais pro pessoal. Mano. Primeiro, obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Parabéns por ouvir uma palavra. Eu quero estar perto de gente assim, irmão. Que ouve uma palavra e caminha nela. Sabe? Amém. Que tá buscando melhorar o tempo inteiro. Que tá buscando ser outra pessoa. Cara, eu vejo que você é esse cara. Então, mano, que Deus venha e traga prosperidade pra esse podcast. Amém. Sabe, traga acesso e sabedoria para lidar, traga as palavras que tem que viver, que você não limite o agir de Deus aqui por causa das tuas crenças, por causa da tua mente, por causa da tua humanidade, que a gente consiga quebrar isso dentro de nós para que a gente possa acessar coisas maiores e que isso seja uma realidade nesse podcast. Amém. Obrigado de verdade. E, putz, meu Instagram, Brenner T. Costa, o nome, a Brenner com 2 N's, T. Costa. Costa, né? É Costa. Eu sou Costa do Rio. E é isso, cara. É tudo Brenner T. Costa. Então, fiquem à vontade aí pra seguir. A gente tá todo dia postando conteúdo de como que você pode se preparar melhor pra receber o que Deus tem pra ti. Como que você pode parar de impedir o que eu acredito que é a prosperidade natural. É isso que a gente fala lá. A gente tem muita coisa pra falar sobre business, negócio, mas o que importa mesmo é você viver uma vida com Deus. É isso que eu acredito. Sim. Valeu. Gente, segue lá. E assim, ó. Cara, o conteúdo dele, eu sigo ele e assim, eu vejo que é muito pertinente para uma geração de cristãos. Cara, a gente vem para literalmente governar. Somos reis e sacerdotes. Então, assim, a gente precisa acessar esses ambientes. Porque quando a gente não acessa esses ambientes, a gente deixa espaços livres. E não existe espaço que fica livre por muito tempo. O inimigo ele vai preencher esse lugar. A gente, como igreja, muitas vezes a gente deixou vários montes de influência não serem ocupados e por conta disso, hoje nós somos muitas vezes prejudicados como igreja, como povo de Deus, por conta de espaços que não ocupamos numa geração passada, que não sejamos nós essa geração. Eu vi um menino que faleceu lá, que mataram ele e tal, e um discurso dele, ele falando do Billy Graham sobre o porteiro, você viu? Não. Cara, é profundo isso. Ele falou bem assim, é um discurso do porteiro, que fala bem assim, era um encontro de jovens, e os encontros de jovens, e tinha 2 jovens que estavam dispersos e não estavam entrando no culto, e o porteiro chega e pega os 2 jovens e coloca dentro do culto, um desses jovens aceita Jesus, e esse jovem era o Billy Graham. E o porteiro fala bem assim, no meu turno, uma geração não vai se perder. Que no nosso turno, uma geração não se perca. Amém? Tamo junto. Até o próximo episódio. E é isso aí. Tamo junto.